Olá, tudo bem? Aqui é a Andréa Nunes, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre como você combate o medo com cristais. E hoje nós vamos falar do medo de falar em público. Esse medo interfere você numa entrevista de trabalho, esse medo interfere você a gravar um vídeo no YouTube, esse medo interfere que você dê uma aula, que você faça uma palestra ou que você converse com alguma autoridade, né? Porque o que está por trás desse medo de falar em público? Meu nome é Andréa Nunes e eu estou aqui para realizar transformações de dores em cura, mostrando que você pode curar a si mesmo com a utilização das pedras e dos cristais. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente se conecta com o nosso eu superior, que é o nosso mestre, para que ele ajude a gente a absorver da melhor maneira possível esse conteúdo, ok? Então, a gente esfrega aqui as mãos, respira consciente, toma consciência que está respirando. E a gente se conecta com o nosso mestre, e agora sim, nós podemos entrar no conteúdo. Na semana passada, eu falei sobre o medo de altura e todos os sintomas que o medo ele interfere. Nós vamos falar de 8 tipos de medo nessa série de 8 vídeos. Além de eu falar do medo, eu vou explicar para você que pedra você utiliza para superar esse medo específico, como é que você utiliza esse cristal, como é que você limpa, como é que você prepara e como é que você utiliza, tá? Então, vamos lá? Hoje nós vamos falar do medo de falar em público. O medo de falar em público, algumas pessoas falam assim, eu sou tímido, né? Mas na verdade ela tem medo. E por que tem medo de falar em público? Porque não dá conta de cometer algum tipo de erro e ser, assim, e passar vergonha, ou assim, só o fato de saber que vai ter que fazer uma apresentação de trabalho, seja na faculdade, no colégio, ou alguma outra apresentação, já começa a entrar em pânico, a mão sua frio, dá aquele frio na garganta, o frio na barriga, aquele nó na garganta. Então, são assim, os sintomas do medo que trava, né, contrai a musculatura, faz com que a gente se sinta apavorado e a coisa não rola. Como é que a gente supera esse medo? Primeiro vamos entender como é que ele funciona. Medo de falar em público, tem aqui uma anotação. É aquele frio na barriga quando você está diante de uma plateia. Não é prerrogativa só sua. Muitas pessoas têm, tá? Tem gente que nem consegue chegar diante da plateia. O medo de falar em público é comum em uma grande parcela da população. E também uma boa dica para superar esse medo é praticar, ou seja, fale com você no espelho, fale em pequenos públicos, fale assim em reuniões que não tenham tanta importância, que seja assim possível quando alguém estiver fazendo uma palestra e disser, alguém tem alguma dúvida, fale, né? Então vai exercitando isso. E você pode falar então sozinho no espelho, você pode apresentar-se para alguém da família, eu sou fulano, eu faço isso, eu faço aquilo outro, para testar. Grava a sua apresentação para ver depois. Tenta vencer esse medo começando por estar diante de grupos pequenos e aos poucos isso te ajudará a se sentir mais seguro. Então tem que praticar, tá? A gente vence o medo praticando. E qual é o cristal que eu recomendo para que você fale em público? 2 pedras. Sempre eu vou citar 2 pedras, né? No medo de altura eu falei das 2 pedras e agora no medo de falar em público eu vou recomendar o quartzo fumê. O quartzo fumê, ele vai te dar segurança, ele vai te dar chão, ele vai fazer com que você caminhe com segurança. Então, é muito importante que você esteja seguro quando o assunto for medo de falar em público.
Então, a segurança, aí é interessante que você também conheça o assunto, para que você esteja bem fortalecido, né? E o outro cristal é o quartzo rosa. Por quê? Porque o quartzo rosa, ele nos dá autoestima. Ele eleva a nossa autoestima. Além dele ser acalmante, ele harmoniza. Então, quartzo fumê e quartzo rosa, eles vão ajudar você no medo de falar em público. Como é que você vai usar esse cristal? Quando você for comprar a sua pedra, quartzo fumê ou quartzo rosa, ou se você pedir pela internet, pela minha loja, quando chegar na sua casa, você vai pegar o cristal, você vai lavar na torneira com água corrente, tirar toda a poeira do cristal, o cristal adora água. E depois você vai colocar ele numa toalhinha de papel para secar ao ar livre, porque o ar é energia cósmica e o cristal é energia. O que dá nutrição para a pedra é o ar. As pedras não gostam de ficar nas gavetas, em potinhos escuros e fechados. As pedras gostam de exposição, as pedras gostam de luz, as pedras gostam de ar, né? Então, você pode energizar a pedra colocando ela num vaso de planta, você pode colocar a pedra num copo com água ao ar livre. Então, várias formas de você energizar a pedra. Depois que você energizou e ela está sequinha, você então vai utilizar ela para um combate no medo de falar em público. Todas as vezes que você for falar em público, você vai levar junto com você, as mulheres podem até usar no sutiã, os homens no bolso da calça, quartzo rosa e quartzo fumê. Você também pode escrever a lápis, medo de falar em público, eliminar o medo de falar em público e colocar sobre esse papelzinho, isso chama-se energização à distância, você pode colocar no papelzinho as duas pedrinhas para que elas possam te ajudar, tá? E também você pode utilizar a palavra, usar como mantra as pedras, né? O nome da pedra como mantra. Então, por exemplo, medo de falar em público, abençoado, quartzo fumê e quartzo rosa. Medo de falar em público, abençoado, quartzo fumê e quartzo rosa. Medo de falar em público, abençoado, quartzo fumê e quartzo rosa. E você pode fazer a repetição. Teve um susto aqui agora. Então, você pode fazer esse movimento e assim você vai aos poucos superando. Então, faz um teste. Segura o quartzo rosa e o quartzo fumê e se apresenta para sua família, ou participa de alguma reunião, ou fala para você no espelho. Começa a praticar segurando essas pedras. Uma outra forma que a gente tem também de se curar com o cristal é meditar segurando as pedras e na sua prática habitual ou utilizando uma afirmação positiva, tá? Eu sou capaz de falar em público. Eu sou capaz de falar em público. Eu sou totalmente capaz de falar em público. Você repete isso segurando as pedras por 10 minutos, por 20 minutos. Então, são várias maneiras que você tem. Mas a pedra é essencial, porque ela vai fazer a limpeza necessária. Tem muitas memórias aí que está por trás do medo, de qualquer tipo de medo. Mas o cristal, por ele ser a forma mais bruta da matéria, ele vai te reportar ao seu contrário, que é o seu mais alto grau de consciência. E você vai entender a origem desse medo. Isso vai te vir à mente. E isso vai fazer com que você se liberte disso de uma vez por todas. Espero que você esteja gostando desse vídeo. Se você gostou, coloca um curtir, faz um comentário. E olha,
Escreve aqui depois para mim como foi a superação do seu medo de falar em público, porque isso vai acontecer. Se você fizer o que eu estou falando, isso vai acontecer, certo? Então faça, se inscreva no canal, badala esse sininho aí para toda vez que eu mandar um vídeo você ser notificada. Vai lá no Instagram, andreanunes.cristais, para que você possa ter acesso a mais conteúdos, mais informações, conhecer meus netos, conhecer o Duque, conhecer um pouco mais da minha vida pessoal e também acessar um pouco mais de conteúdo e as coisas que eu vendo na loja, eu coloco muito no Instagram. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.